Tá aí o porta-voz de Jair Bolsonaro, Otávio do Rego Barros, anunciando que o presidente decidiu exonerar o Gustavo Bebiano do cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República. Assume o general Floriano Peixoto, que era secretário executivo da mesma pasta. Na breve nota que havia soltado antes o porta-voz, ele disse que o Bolsonaro agradece a sua dedicação, a de Bebiano, à frente da pasta e deseja sucesso na nova caminhada. E não inclui nenhuma informação sobre eventual novo cargo no governo. Chegou a ser ventilado na imprensa mais cedo que teria sido oferecida uma embaixada para o Gustavo Bebiano pela solução aí apresentada pelo porta-voz, não foi aceita, ou isso não aconteceu, pelo menos não houve, pelo que eu entendi, Augusto, uma confirmação nesse sentido por parte do porta-voz. Agora, mais cedo, o vice-presidente Hamilton Mourão afirmou que o anúncio seria nessa segunda-feira, né, que de hoje não passava, e de fato, como a gente viu, aconteceu. Em Brasília, o que se dizia era que Gustavo Bebiano passou os últimos dias produzindo documentos para ajudar a provar sua inocência na crise que levou à sua saída do governo. Segundo aliados, Bebiano quer provar que não mentiu ao dizer que falou 3 vezes com Jair Bolsonaro na última terça-feira, na verdade, né? Porque foi na terça-noite que ele deu essa declaração ao jornal Globo, embora a matéria tenha sido publicada na quarta pela manhã. A gente fez aqui uma análise se atendo a todas as declarações para mostrar como a história ficou mal contada e ainda precisa ser esclarecida. Antes da oficialização de sua saída, o Estadão perguntou o que ele fez para ser demitido. Bebiano respondeu: absolutamente nada, zero. O jornal insistiu: há uma injustiça? Ele respondeu: 100%. O presidente sabe, ele não é maluco. Bebiano revelou que tem recebido ameaças por WhatsApp, isso foi uma notícia de hoje, disse ao UOL que vai devolver em triplo o que contou ter recebido. Ele acrescentou que cada uma das pessoas que divulgou seu número será surpreendida com uma ação judicial. O Floriano Peixoto então assumiu, como a gente ia dizer, e o porta-voz confirmou agora para a imprensa, e no final de semana também o Eduardo Bolsonaro, irmão do Carlos Bolsonaro e do Flávio, entrou de sola em Bebiano, chutou a mídia e o establishment. Abro aspas aqui para o Eduardo: se fosse qualquer outro ministro e Bolsonaro defendesse, a mídia e membros do establishment iriam dizer que o presidente estaria passando pano para corrupto. Mas como grande parte está defendendo o Bebiano, somos levados a concluir que o ministro tem amigos no establishment e que o buraco é mais embaixo. E ainda tem jumento que diz que o Carlos atrapalha o pai. Vocês são idiotas ou o quê? Fecho aspas aí para a declaração do Eduardo. Há muitos temas aqui a comentar, mas só chamar atenção para os trechos mais importantes da fala do porta-voz. Ele declarou que a razão da exoneração do Gustavo Bebiano é de foro íntimo do presidente da República. Ou seja, não explicou absolutamente nada sobre o caso, sendo que o desgaste com uma fritura, como se chama no mundo político, foi público, com a postagem do Carlos Bolsonaro, que acusava o Gustavo Bebiano de uma mentira absoluta ao dizer que que falou 3 vezes com o presidente sobre o assunto que a matéria do Globo mencionava e que foi retransmitido pelo site O Antagonista, e não ficou muito claro, como a gente analisou aqui nos últimos dias, a qual assunto o Carlos Bolsonaro estava se referindo, se era sobre a viagem da Amazônia, que era o assunto mencionado na matéria original do Globo como tendo sido tratado por eles, ou se era, na compreensão do Carlos, o caso dos repasses irregulares do PSL, supostamente irregulares, que ainda estão sendo evidentemente investigados. Então houve aí uma confusão de interpretações de texto que ainda não estão esclarecidas, mas como disse ali uma repórter, o Bebiano defende que conversou sim com Jair Bolsonaro 3 vezes naquela terça-feira. Augusto Nunes. Aqui nós estamos com audiência no YouTube altíssima e crescendo. Então eu queria fazer estabelecer uma premissa aqui inicial. Quando a gente faz críticas, apresenta determinados fatos, discute qualquer questão e tal, nós não estamos manipulando nada nem tentando enganar vocês. A gente se atém a fatos. Então, por exemplo, e a gente critica o que acha errado, elogia o que acha certo. De novo, ninguém aqui pode nos acusar de torcer contra o governo Bolsonaro. A gente quer que dê certo. Quando a gente aponta erros, é porque qualquer governo erra e é bom corrigir ou pelo menos fazer desses erros um tipo de ensinamento que impeça erros no futuro.
Quanto mais no começo, né? Felipe Moura Brasil e eu sabemos que houve conversas, que as 3 conversas ocorreram, tá? Isso aí, se vocês quiserem acreditar ou não, paciência, da vontade de cada um. Mas nós provaremos que nós sabemos que houve as 3 conversas. Portanto, não foi por ser mentiroso, que é uma acusação leviana feita pelo Carlos Bolsonaro, que o Bebiano pode ter sido demitido. Não foi por aí. Ele também explicou que o presidente nacional do partido, ele libera verbas, mas ele não escolhe quem vai receber quanto, né, entre os candidatos a deputado federal. Se é pelo Laranjal, se o presidente Bolsonaro acha que o presidente nacional do partido tem de vigiar tudo isso, e é ele o responsável pela distribuição de verbas, então não há explicação para a permanência do ministro do Turismo, que comprovadamente fez um desvio de verbas aí para outras finalidades. Bom, então, qual é a razão? Essa de foro íntimo é dose, né? Como foro íntimo? Quer dizer, eu tô aqui e digo, não, eu acho que fulano é isso, tem que sair daqui, mas é uma questão de foro íntimo. Vocês têm o direito de saber. Agora, sobretudo os eleitores e os eleitores do Bolsonaro querem saber o que é que aconteceu. O Bebiano está sendo submetido a uma violenta campanha de difamação por pessoas que não o conhecem, não pensam, tratam o que vem de determinadas pessoas como verdade absoluta. Isso é um negócio meio de seita. Eu aconselho quem age assim a deixar isso aí para o PT. PT que é desse jeito, que se o Lula falou, então tá certo, não é bem assim, tá? E nós não estamos aqui para ficar inventando moda. E veja bem, chamar o Bebiano de traidor, X9, informante, elemento infiltrado é, no mínimo, uma demonstração de desconhecimento lastimável. O Bebiano, sou testemunha disso, ele trabalhou o tempo todo para que os canais de comunicação entre o governo e a sociedade ficassem desobstruídos. Vou dar um exemplo pessoal. Os caras falam, não, a imprensa quer que ele fique porque a imprensa quer sacanear o Bolsonaro e ele é um elemento infiltrado. Foi o Bebiano o intermediário das 3 entrevistas que eu fiz com o Bolsonaro. O Bolsonaro, por acaso, saiu sacaneado das entrevistas? As entrevistas o prejudicaram? Não. O Bebiano, ele se dá bem com jornalistas nos quais ele confia e ele procura fazer a aproximação com o governo, só, nada mais. Ele participa da campanha desde o primeiro momento, ele foi motorista, foi segurança do Bolsonaro quando não tinha ninguém ainda no começo, então ele merece, pelo menos, né, o benefício da dúvida por parte do mais fanático e radical dos militantes bolsonaristas. Não é assim que se faz com uma pessoa. E agora começa a teoria conspiratória, envolvendo até o Flávio Bolsonaro. Não é nada disso. Nós estamos tratando de um caso que precisa de explicações, como mostrou a entrevista, em que o nosso porta-voz fez o possível, mas não explicou absolutamente nada. Aliás, uma das entrevistas citadas pelo Augusto, que o Augusto fez com Jair Bolsonaro, foi a primeira entrevista com imagens feita no hospital, feita logo depois da facada sofrida pelo Jair Bolsonaro durante a corrida eleitoral. Foi uma entrevista que foi replicada por todos os veículos de comunicação. Foi um momento muito importante, muito sensível da corrida eleitoral, e o Augusto conseguiu essa entrevista exclusiva que, na ocasião, fez muito bem ao Bolsonaro. Esclarecer os pontos, mostrar o que ele achava, né? Obviamente falou alguma coisa ali que gerou polêmica, mas teve uma grande importância naquele momento decisivo do ano de 2018. José Maria Trindade, a gente tem muito para falar desse assunto ainda, vai você. Pois é, eu acho o seguinte, que como tem o direito de nomear, a função básica do presidente da República é montar o quadro, né, da República e do seu governo, como ele tem essa competência, evidentemente ele tem a competência para trocar e desfazer a qualquer momento.
E era isso que eu cobrava. Eu digo sempre que é melhor um fim horroroso do que um horror sem fim. Essa história do Bebiano no governo está virando novela e criando várias versões horrorosas de que a divergência teria acontecido lá por fiscalização no Rio de Janeiro, é por isso e por aquilo, e que o Bebiano não saía porque estava ameaçando o presidente Bolsonaro, e isso pegou muito mal para o governo. Não há como negar que foi uma crise inexistente e levada ao terceiro andar do Palácio do Planalto e estacionada lá, no estacionamento proibido na porta da garagem, e não deixava o governo andar. Tinha que ter essa decisão. Tem a impressão que agora, com essa decisão, pronto, acabou. Demitiu, o Bebiano vai procurar a vida dele, vai levar a vida dele, e o Bolsonaro vai tocar o governo e continuar, inclusive, com propostas importantes aí da reforma da Previdência e da reforma do projeto do ministro Sérgio Moro. Só que é o seguinte, ficam sequelas, e as sequelas advêm exatamente deste tratamento que o Bolsonaro deu ao então ministro, né, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, que é um cargo muito importante, não é um cargo qualquer, não. É de confiança, e ali, quando houve aquele primeiro desentendimento, quebrou o cristal, ou seja, podia até emendar, passar uma cola, mas ficava ali visível as emendas, né? E as cicatrizes dessa emenda. Não tinha, o Bebiano não tinha mais condições de continuar nesse cargo importante e próximo. Foi oferecido ali o cargo da diretoria, aliás, 2 cargos, né? De diretoria estatal, a diretoria da Binacional de Itaipu, e ele acabou entendendo que isso seria um sinal claro de que um remédio e tal, e ele preferiu não aceitar. Agora, o Bebiano tinha que pedir demissão. Quando ele descobriu que não tinha mais condições de continuar desempenhando a função de ministro, ele tinha a obrigação de pedir demissão. E o Bolsonaro contou com essa possibilidade que o Bebiano não quis fazer. Então foi cheio de desentendidos e de desentendimentos, e a primeira baixa do governo Bolsonaro vem de uma maneira muito esquisita, muito estranha, né? Essa decisão tinha que ser tomada lá atrás, antes mesmo da publicação do Carlos Bolsonaro dessa história chamando o ministro de mentiroso. O Bebiano, Zé, fez bem de ficar no cargo esperando o seguinte, a explicação que não veio. Foi a resposta à primeira pergunta deveria explicar isso aí. Por que ele foi demitido? Ele disse, foro íntimo, razões de foro íntimo. Isso aí não quer dizer nada. Por quê? Ele tem que ser acusado de tem que haver algum motivo para a demissão. Perdeu, quebra de confiança, pronto, quebra de confiança. Só que agora, quebra de confiança por quê? Tem que haver alguma coisa, né, Zé? Exato. Não é assim, eu não tenho mais como. Imagine se a gente aqui pega a empresa. Eu chego assim, não quero mais trabalhar com o Zé Maria. Aí vocês me mas por quê? É quebra de confiança. Sim, mas pergunta por que quebrou a confiança. Qual foi o episódio que resultou nisso? Não é qualquer ministro, é um ministro que foi parceiro. Agora, eu acho que diante disso, resta ao ex-ministro agora, Bebiano, esclarecer o que houve. Eu acho que ele deve. Eu acho que ele vai deve. Fazê-lo, eu já fiz as ressalvas, eu acho que ele deve, numa entrevista, contar o que aconteceu. É isso, porque ele tem coisas a dizer. Augusto, eu fiquei com essa impressão. Nos últimos dias, o Bebiano deu demonstrações claras de que não sairia pela porta dos fundos e não seria enxotado do palácio pela família. E eu acho que ele tem o que falar e deve falar mesmo. Não tem nada disso aí atirando, não, é contar a verdade. É contar a verdade. Contar o que aconteceu, ele tem provas. Tem que apresentar e contar a verdade. Exatamente, e muita gente tem muita dificuldade de entender também que não é o fato do Bebiano ser gordo ou magro, ser bom ou ruim, ser infiltrado ou ser um aliado, não muda em nada o fato de que um ministro não deveria ser exonerado por meio desses acontecimentos como se deram, de um filho de um presidente da República acusá-lo de estar mentindo de uma maneira confusa, que aliás não veio a público para esclarecer a qual menção da conversa se referia quando fez a postagem. A gente sabe que houve a conversa com Jair Bolsonaro sobre esses 2 tópicos.
a audiência que acabou cancelada a pedido do Bolsonaro com o diretor de Relações Institucionais da Globo, Paulo Toné Camargo, e a viagem ao oeste do Pará, à Amazônia, né, que ia ser feita por 3 ministros, que também acabou cancelada a pedido do Jair Bolsonaro. Então, não é verdade que é uma mentira absoluta que ele falou com o presidente 3 vezes. Então, as coisas precisam ser muito bem esclarecidas e as histórias mal contadas, às vezes, demoram a ser esclarecidas. E nesse ínterim na política, muitas vezes há muita gente tentando abafá-las nos bastidores e muita gente tentando dissuadir as pessoas que buscam a verdade e continuar firmes na busca pela verdade. Como eu sou colunista há 15 anos, o Augusto tem décadas também de colunismo, Zé Maria tem décadas de experiência em Brasília, a gente não é dissuadido facilmente a esclarecer algumas coisas que estão confusas. A gente vê as pontas soltas, mostra para o público e cobra das autoridades o devido esclarecimento. E é isso que a gente vai continuar fazendo aqui.